sou do grupo dos eleitos, que é composto pela Bárbara Mello, Matheus Werner, Simone Medeiros, Dalton Guimarães e eu, Marcos Almeida. O nosso trabalho vai falar sobre o socialismo, mais especificamente sobre o Karl Marx e a Rosa Luxemburgo. Eu vou começar a falar aqui um pouco para vocês sobre qual era o cenário histórico antes de começar a surgir essas teorias do Karl Marx e depois da Rosa Luxemburgo. O cenário histórico era a Revolução Industrial. O mundo vinha passando por essa transformação da Revolução Industrial, onde os trabalhadores tinham uma mão de obra mais autônoma, mais particular, era um trabalho mais artesanal. Só que em contrapartida, o desenvolvimento pujante da indústria vinha vindo, tomando conta de todo esse mercado. Daí o que aconteceu com esses artesãos que tinham uma mão de obra mais individualizada, um produto mais artesanal? Eles começaram a perder espaço para essa indústria de larga escala, que começou a empurrar esses artesãos para o subemprego, para o subdesenvolvimento, e começou a transformar esse pessoal que tinha uma produção própria em mão de obra assalariada para as indústrias, gerando um acúmulo populacional, gerando uma diminuição na renda mensal dessas famílias. Principais dogmas. Os socialistas não acreditavam em uma distribuição igualitária do capital. Eles sempre pensavam que sempre haveria um duelo de ideologias entre o capitalismo e o socialismo. E sempre que possível, o capital iria explorar a mão de obra do trabalhador. Laissez-faire era um sistema no qual os capitalistas defendiam, que significa, a expressão laissez-faire significa deixar fazer. O que eles queriam dizer com isso? Deixar a economia andar livremente, sem intervenção do Estado na economia. Essa é a regra. A quem beneficiou, procurou beneficiar. O socialismo buscou beneficiar a classe trabalhadora, tentando conquistar mais direitos para o proletariado, tentando terminar com a ideia da propriedade privada e sim de uma propriedade em poder do Estado, para que o Estado pudesse regular essa propriedade, podendo fazer uma divisão mais igualitária possível. O socialismo buscou alcançar direitos mais dignos para os trabalhadores, assim como horário fixo de trabalho, uma redução da jornada de trabalho e uma remuneração maior e uma remuneração regularizada. Essa teoria foi útil, válida ou correta em sua época? O socialismo traçou uma análise bem crítica da sociedade da época, que começou a expor para uma parcela maior da sociedade as injustiças que a classe trabalhadora sofria do capitalismo, que era não tinha nenhuma regulamentação da jornada de trabalho. Um trabalhador poderia trabalhar 20 horas durante um dia, sem ter nenhuma folga no dia seguinte, e assim tendo diariamente sua jornada de trabalho nesses moldes, assim, sem nenhum regulamento. Só que com essas teorias, o Karl Marx acaba inflamando a população para buscar os seus direitos, para buscar por alternativas melhores, e ele começa a fazer a população reconhecer
que essa jornada é insalubre, é injusta, é penuriosa demais. Daí acaba acontecendo movimentos de greves, a criação de sindicatos, uma série de manifestações. Certo? Quais dogmas tornaram-se contribuições duradouras? Uma das bases do pensamento socialista é que os bens de produções não poderiam estar na mão do capital, na mão do capitalismo. Os bens de produção tinham que estar com o Estado. O Estado tinha que operar os bens de produções, podendo assim ter uma distribuição mais equalizada desses bens, distribuindo o suficiente para que cada um pudesse usar o suficiente para sua subsistência e não visando lucro. Algumas propostas socialistas foram atendidas pelo capitalismo. Por que teve esse atendimento? Porque o capitalismo chegou à conclusão que se tivesse um embate de classes, um duelo mesmo, um duelo bem antagonista, eles poderiam perder mais do que ceder a alguns benefícios para o socialismo, como um seguro-desemprego, uma regulação da jornada de trabalho e até o pagamento de algumas horas extras. Karl Marx faz uma denúncia também a respeito do monopólio na indústria têxtil. Ele já começa a perceber que as indústrias ficam tão grandes que acaba acontecendo uma dominação, que elas acabam monopolizando todo o poder da produção, não dando espaço nenhum para um produtor local, por exemplo. E isso ele acaba percebendo o surgimento de um monopólio. Tipos de socialismo. Vou começar pelo socialismo utópico. Um dos principais pensadores é o Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. O socialismo utópico, esse nome, ele é baseado na obra de Thomas More, Utopia, utopia significa algo perfeito, algo sem duelo, sem disputa, sem nenhuma ideologia dominante. Corta. A ideologia de uma sociedade criado iria trabalhar não para um capital. O proletariado iria trabalhar para a sociedade. A força de trabalho desempenhada pelo proletariado não seria em virtude do lucro de um determinado empresário, e sim para beneficiar de maneira igualitária todos os trabalhadores. Acreditava-se que essa transformação pudesse acontecer sem uma luta de classe, sem através de uma cooperação mútua entre socialismo e capitalismo. Socialismo de Estado. O principal autor foi o Louis Blanc. O socialismo de Estado vê o próprio Estado como o administrador central da economia, em que o objetivo do Estado principal seria a questão social e não o lucro. O Estado ia trabalhar para produzir para a sociedade e não visando o lucro. Socialismo cristão. Principal. Socialismo cristão. Principal autor Charles Kingsley. O socialismo cristão ele é baseado no cristianismo
É um socialismo que também tem um foco bem na questão social mesmo, sempre busca a melhor condição de vida para a classe trabalhadora. Ele tem como base para todos os estratos da sociedade, o que baliza o comportamento da sociedade vai ser a Bíblia, que vai tentar direcionar as melhores ações da população. Isso um pouquinho. Isso também vai fazer com que a Bíblia traga um consolo emocional para a sociedade da época. Socialismo marxista. O principal autor, Karl Marx. O socialismo marxista ele é no antagonismo de classe. Ele explora bem a questão em que a riqueza do capitalismo viria através da exploração da mão de obra trabalhadora. E que através disso a classe trabalhadora deveria fazer uma revolução do proletariado para terminar com essa situação. Ele tentava explicar o quanto que a mais-valia, que seria o trabalho extra, vamos dizer, a hora extra que o trabalhador produzia, que geraria a riqueza do capitalismo. Certo? Socialismo marxista. O principal autor, Karl Marx. O socialismo marxista é baseado no antagonismo de classe, em que a riqueza do capitalismo viria através da exploração da classe trabalhadora, e que deveria haver uma revolução do proletariado. Assim que houvesse essa revolução, o proletariado assumiria os meios de produção, só que em controle dos meios de produção, o principal objetivo não seria o lucro, seria o bem-estar social. Bom, então vamos começar pela lei do movimento da sociedade capitalista. Essa lei nada mais é do que uma síntese do que será apresentado no restante desse trabalho. Bom, como vocês podem acompanhar no gráfico ali, essa lei, na verdade, ela tem seu início na teoria do valor do trabalho. A teoria do valor do trabalho constitui basicamente, então, que o trabalhador, mesmo sendo a fonte do valor do trabalho, ele não é pago inteiramente. Ele recebe apenas o valor da força de trabalho. Então, essa diferença de valores não pagos resulta na mais-valia, que por consequência, então geraria esse acúmulo de capital na mão do capitalista, ou enfim, quem detém esse recurso. Deste acúmulo de capital, então, se deduz três variáveis, que é a queda da taxa de lucro, a crise comercial e o desemprego tecnológico. Bom, esses três fatores, então, contribuem para mais dois, que um deles seria a centralização do capital, o acúmulo de riqueza do capitalista, ou seja, o empobrecimento dessa classe operária, do proletariado, e principalmente na reserva de desempregados, que é basicamente aquela massa de pessoas desempregadas que sustentam, enfim, toda essa teoria capitalista de que o capitalista não precisa pagar mais para esse trabalhador que está sendo explorado, pois há uma massa toda desempregada ali que aceitaria trabalhar por um valor menor. Bom, então isso resultaria no final, principalmente essa reserva de desempregados, no conflito, na luta de classe. A teoria da exploração. A teoria da exploração parte da ideia de que o trabalhador exerce mais trabalho, mais força de trabalho necessária do que seria para criar esse meio de subsistência, o que seria necessário para suprir as suas necessidades diárias. Bom, na verdade, o que acontecia é que essas jornadas de trabalho, então, ultrapassavam essa quantidade necessária, que seria apenas necessária para produzir esse capital mínimo.
chegando então a 12 ou até mesmo 18 horas de trabalho diárias. Esse fenômeno, então, é denominado por Marx como o mais-trabalho, que seria uma espécie de escravidão, afinal, isso só existe para que o capitalista obtenha mais lucro. Esse lucro, então, que o Marx definitivamente condenava. Por exemplo, um trabalhador exerce em 6 horas aquilo que seria esse capital mínimo necessário diário, e ele trabalha, então tem uma jornada de trabalho de 12 horas, o capitalista estaria exercendo sobre ele um lucro de 100%. Afinal, ele está trabalhando o dobro do que seria necessário. Dado que o principal objetivo é sempre o faturamento, essa jornada de trabalho acaba ultrapassando sempre o que seria esse limite, tendo apenas como limite o limite físico do ser humano. Apesar de então não existir um limite máximo de horas, tirando esse limite físico, há sim um limite mínimo de horas de trabalho, que é o que seria esse capital mínimo necessário do trabalhador. Força de trabalho e tempo de trabalho. O trabalhador vende ao capitalista não o seu trabalho, mas sim a sua força de trabalho por um determinado tempo. Como todas as outras mercadorias, o valor dessa mercadoria é dado pela quantidade de tempo necessária para produzi-la. E como foi trabalhado anteriormente, essa força de trabalho de um indivíduo é unicamente determinada pela quantidade de tempo necessária para a produção do capital mínimo para garantir os seus meios de subsistência e também de seus dependentes. Mais-valia e a taxa da mais-valia. Para entender o conceito de mais-valia, é necessário entender o que é capital e as suas subdivisões, o capital constante e o capital variável. Capital constante é nada mais o dinheiro despendido pelo capitalista para a produção dinheiro despendido esse em matéria-prima para a produção do produto final. E o capital variável é nada mais que esse dinheiro despendido com o pagamento da mão de obra ao trabalhador. O capital constante, então, como foi dito anteriormente, é sempre um capital que o capitalista terá que despender para que haja essa produção. Ele sabe, então, por exemplo, que se ele vai gastar tanto X em matéria-primas, ele vai ter um resultado X, vai ter um resultado Y em produto final. A teoria do capital variável, então, ela é explicada no tópico da teoria da exploração. É basicamente a mesma coisa. A taxa de mais-valia não é nada mais do que o lucro obtido pelo capitalista através da exploração deste trabalhador. Marx utiliza então alguns exemplos. Da mais-valia, então, surgem dois subtópicos, que é a teoria da mais-valia absoluta e a teoria da mais-valia relativa. A teoria da mais-valia absoluta parte, então, da premissa de que, para se obter mais lucro, mais capital, é necessário o prolongamento dessa jornada de trabalho, ou seja, prolongar esse sobretrabalho, que é o que origina, então, a mais-valia. Então, se conclui que o trabalhador ele exercerá mais atividade, então, por mais tempo ele vai exercer essa atividade fabril. Porém, no capitalismo não é na mais-valia absoluta, ela não é a teoria que está fundamentada na prática, mas sim a mais-valia relativa. A teoria então, que vigora no capitalismo é a teoria da mais-valia relativa, que propõe aumento da produção por meio de inovações tecnológicas. Com o aumento da produção, então, tu consegue produzir em mais itens, gerar mais capital em menos tempo, o que acaba então baixando o tempo de horas necessárias que o trabalhador necessita para que ele tenha o capital mínimo para a sua subsistência. Ele não necessariamente vai precisar trabalhar mais tempo, porém é como se ele fosse explorado mais tempo, afinal o tempo de trabalho que ele necessitaria trabalhar com esses avanços tecnológicos seria muito menor do que ele trabalha. Então, se diminuísse o tempo de trabalho necessário e infla-se então o tempo de sobretrabalho, de mais-valia e de lucro. Então, eu vou falar um pouco sobre forças produtivas e relações de produção. Bem, o conceito de forças produtivas, ele é uma das ideias centrais trabalhadas pelo Marx e é essencial que se entenda esse tópico porque assim tu consegue relacionar as forças de produção com os meios de produção, para ficar um pouquinho mais fácil para que se entenda depois as relações de produção.
Bem, eu vou citar um trecho do que o Cohen falou em 2010, e vocês podem conferir isso porque está no nosso resumo, que é a seguinte frase: as forças produtivas são as edificações e os meios utilizados no processo de produção. Meios de produção de um lado e força de trabalho de outro. Acho que essa é uma boa definição que ele deu para que se entenda os próximos conceitos e a obra do Marx, porque assim, o que se entende pelos meios de produção seriam os recursos físicos, que no caso tu utiliza com o final de produzir algo. No entanto, as forças produtivas, se tu for falar de força de trabalho, tu automaticamente quase começa a enxergar a força física que uma pessoa deposita no seu trabalho para que tenha algum final. E isso vai muito além de uma força física. Tem também a força subjetiva, que no caso seria o que tu desempenha além da força física para chegar ao projeto final. Também tem uma definição muito boa, que é sobre aqui. Segundo Marx, a dimensão subjetiva das forças produtivas é mais importante do que a dimensão objetiva ou dos meios de produção. E no interior da dimensão mais importante, a parte mais apta ao desenvolvimento é o conhecimento. O que ele deixa mais claro é que sem o conhecimento, sem uma força subjetiva, a força física não faz o trabalho inteiro sozinha. Oi, eu vou falar sobre materialismo histórico e materialismo dialético. Então, o materialismo histórico é uma concepção histórico-sociológica a partir do pensamento marxista e produzido mais ou menos no livro A Ideologia Alemã e Teses sobre Feuerbach. Oi. Feuerbach acreditava que o ser humano é supra-histórico e move e transforma a sociedade a partir de suas ideias, a partir de suas ideologias. O Marx pensava que era o contrário, e ele critica justamente o Feuerbach por causa disso. Marx acredita que o ser humano é social e determinado pelas relações históricas em que convivem, em sociedade e etc. A última tese do livro Tese sobre Feuerbach, Marx descreve que os filósofos não fizeram mais do que interpretar o mundo de forma diferente, mas tratava-se de modificá-lo. Então, para Marx, as ideologias e ideias seriam concepções equivocadas da realidade. Por isso que ele discorda do Hegel, do Feuerbach e de outros ideólogos, mas principalmente esses dois, porque esses dois e os outros ideólogos acreditavam que é a partir das ideias que a sociedade se transforma, é a partir das ideias que a sociedade se modela e que os seres humanos também se modelam. Marx discorda. Para ele, as ideologias e ideias seriam interesses e situações que surgem a partir das relações econômicas e materiais que os seres humanos estabelecem entre si para conviver em sociedade. Então, a transformação social e a mudança da sociedade para algum outro estilo só poderia ocorrer a partir do desenvolvimento das forças produtivas para, então, satisfazer as necessidades materiais que todos nós temos em sociedades. Deu? Para sintetizar mais ou menos o que é a concepção do materialismo histórico, dá para dizer a frase que não é o Estado que molda a sociedade civil, é a sociedade civil que molda o Estado. Então, nesse sentido, para o materialismo histórico, o socialismo não poderia ser utópico, porque se fosse utópico, não seria produtivo para a sociedade. Só seria efetivo se surgisse da concepção da classe que quer essa mudança para o resto da sociedade. Então tem que partir do próprio para poder mudar. Tá? Para finalizar, então, o materialismo histórico explica que os processos de mudança social são movidos pela realidade material dos indivíduos. Eu vou falar sobre materialismo dialético. Então, primeiro o materialismo. A partir da visão crítica de Feuerbach
a Hegel, no livro A Essência do Cristianismo, Marx consegue se distanciar de Hegel, que possuía uma visão da sociedade a partir do idealismo objetivo, e se aproxima ao materialismo, que é a sua fonte de estudo, dos outros estudos e etc. O livro A Essência do Cristianismo foi escrito por Feuerbach, e esse contrapõe as ideias de Hegel a partir de um materialismo naturista. O materialismo naturista coloca o ser humano como o centro das atenções dele próprio e diz que a religião seria uma forma de alienação. Para o Feuerbach, a alienação religiosa tem um sentido ruim, porque impede que o ser humano se coloque no centro, ou seja, a teoria dele do materialismo naturista. Só que para o Hegel, a alienação seria uma coisa boa, seria uma distração, e então necessária às sociedades. Para o Feuerbach, a alienação religiosa seria uma prisão que impede o ser humano de se colocar no centro das suas atenções. E para o Hegel, a alienação seria uma coisa positiva, que distrai as sociedades. Seria tipo uma libertação. Então, a solução que Feuerbach traz no final do livro é que o ser humano poderia trocar a religião cristã, porque essa faz com que ele seja alienado, trocar essa religião por uma religião de amor à humanidade. Ou seja, seria possível nessa religião que o ser humano se colocasse como centro. Então, seguindo ali, o Hegel tinha uma concepção de idealismo objetivo. O idealismo objetivo de Hegel consiste em que as ideias, os ideais, os valores humanos e a busca pela liberdade seriam os fatores que condicionariam a evolução histórica humana. E Marx pensa ao contrário. Ele cria, entre aspas, o materialismo para contrapor justamente essa ideia, que não seriam esses três fatores que condicionariam a evolução histórica humana, seria o contrário. É a partir da vida material, ou seja, é a evolução histórica humana que condiciona os ideais, as ideias, os valores e a busca pela liberdade. Ou seja, é o inverso. Materialismo dialético. Marx associa a concepção dialética do Hegel à sua concepção materialista, o que depois resulta na filosofia da praxis, ou filosofia da prática, que seria a forma mais revolucionária do marxismo. A dialética de Hegel consiste no estudo dos fenômenos da natureza interligados e interdependentes, ou seja, esses fenômenos só poderiam ocorrer se estivessem juntos, se tivesse uma força mútua entre eles. E o Marx pega isso e associa ao materialismo. O materialismo dialético consiste na teoria marxista unida à dialética de Hegel, o que dá o dinamismo dessas duas unidas. Essas relações unidas têm o objetivo de entender as relações sociais, assim como o materialismo histórico também tenta entender as relações sociais. A partir da vida material e das ações humanas materiais, as ideias e ideologias seriam alcançadas. Para que isso pudesse acontecer, todos os fenômenos da natureza devem ser ligados e interdependentes. Isso tudo sob a existência de uma relação orgânica da natureza como um todo, pelo dinamismo da dialética. Bem, a Rosa Luxemburgo era uma das maiores teóricas marxistas do século XX, e além disso ela também era filósofa e economista. Na obra dela, Reforma ou Revolução, ela se dedicou quase que exclusivamente a fazer críticas ao Edward Bernstein e às suas teorias revisionistas. Ela também era ligada ao Partido Social Democrata da Alemanha.
Também no século XX, muitos setores da social-democracia estavam aderindo ao reformismo, e eles acreditavam numa evolução pacífica do capitalismo para o socialismo. Quando a Rosa Luxemburgo percebeu isso, ela se dedicou a fazer invalidações das teses revisionistas. Além disso, o Bernstein também defende uma reforma do sistema capitalista e o abandono da busca pela revolução de classes. E isso levou a Rosa Luxemburgo a se contrapor às ideias dele. Enquanto a Rosa afirma que a reforma social é o meio e a revolução social o fim, o Bernstein afirma que o movimento é tudo e ele despreza o objetivo final. No que diz respeito à crise, a Rosa Luxemburgo, na obra dela A Acumulação do Capital, buscava resolver problemas da teoria marxista e também buscar uma explicação econômica para o imperialismo. Ela defendia também que a acumulação do capital parte do pressuposto de que o processo da produção tem que gerar uma sobra de valor. Não se podia fazer uma nova produção sempre. Então, a nova produção ela tinha que visar um produto final e atingir esse objetivo. Ela considera que a crise é uma interrupção brusca de um processo de acumulação. Ela também considera que é uma consequência da contradição que existe entre a capacidade ilimitada de se produzir e a expansão ilimitada de um consumo social. Considerando-se também o que é a crise para ela, ela defende que a crise só ganha formato durante a transição da mais-valia que já foi produzida para a acumulada. Para ela, então, a crise acontece quando o mercado externo é incapaz de realizar o valor produzido pela economia capitalista. Filosofia da praxis. Filosofia da praxis é a teoria revolucionária do marxismo, que surge a partir do materialismo histórico e do materialismo dialético. Marx descreve em tese sobre Feuerbach que a mudança social deve ser entendida como praxis revolucionária. Rosa especifica que a praxis revolucionária é a ação coletiva emancipadora. E Marx pensa que, para adquirir isso, o proletário precisa pensar e ter consciência sobre. Para Marx, a revolução é necessária, porque é a única forma de derrubar a classe dominante para instituir uma nova sociedade. A classe subversiva só terá êxito na revolução quando partir da própria consciência. Assim, a autoemancipação seria a única forma possível de mudança social, ao mesmo tempo que muda o poder do capital. Rosa Luxemburgo defende que a sociedade capitalista, que o caminho da sociedade capitalista é um desmoronamento, e segue no pensamento da praxis. Somente no curso das lutas que o proletariado desenvolve consciência política para vencer a revolução. A autoemancipação pressupõe a transformação da classe operária pela experiência prática. Só dessa forma que produz a consciência e a vontade. A partir dessa vontade, ou seja, só dessa forma que as classes revolucionárias, as massas revolucionárias, impõem sua vontade contra a classe dominante. Essa vontade surge da luta com a ordem já pré-estabelecida. As revoluções contra o Império Czarista na Rússia no início do século XX comprovam a teoria da Rosa, ou seja, a filosofia da praxis, onde a consciência necessária para a revolução resulta mais da luta das massas do que do conhecimento que o partido tentava impor. O proletário toma consciência de sua condição explorada junto com a luta diária que vivencia pelo opressor. E a partir dessas duas condições surge a vontade. Rosa diz que 6 meses de revolução farão mais para a luta das classes não organizadas do que 10 anos de reuniões públicas de distribuição de panfletos. Nesse sentido, a luta é uma avaliação pedagógica, porque orienta o trabalhador ou o revolucionário sob sua condição. A partir da filosofia da praxis, ou filosofia da prática, Rosa cria uma crítica complementar ao pensamento marxista dominante até então. Assim, o centralismo do Partido Social Democrata Alemão, com a ideia de informar as massas
não seria suficiente para a vitória da Revolução. Rosa critica Lenin por fazer isso na Rússia. E comprova sua teoria por acontecimentos históricos de 1905 na Rússia czarista, onde o pessoal estava querendo tirar o czar. Rosa também acredita no poder das brochuras e panfletos, mas como uma ajuda secundária ao proletário. A ajuda primária seria a luta prática. Então, a vontade é o ponto principal da filosofia da praxis. Junto com o conhecimento e a condição social, somado à luta cotidiana revolucionária. Contrapondo Marx, que não considera a vontade como um ponto principal, mas o conhecimento teórico da praxis pelo Partido Social Democrata Alemão, principalmente. Rosa afirma que o conhecimento e a vontade surgiriam da luta diária contra a opressão que sofrem. Marx afirma que a prática seria o segundo passo, depois do reconhecimento pelo proletariado que a luta seria necessária. Então, essa é a crítica de Rosa a Marx. Para ela, a luta vem antes de tudo, e para ele é o conhecimento de sua posição social e etc. que leva à luta, então que leva à revolução. Então, é o conhecimento que vem antes de tudo, e para Rosa é a luta.